Pronto, tá gravando. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Tudo. Tudo bem? Então, hoje a gente vai trabalhar com vocês os medos do futuro. A gente combinou, acho que a semana passada, né, da gente fazer esse trabalho com vocês. Deixa eu compartilhar uma tela aqui, ver se eu consigo compartilhar a tela. Tudo aqui é novo. Compartilhar. Ver se vocês estão enxergando aí. Sim, Cris, Deu certo? deu certo. Beleza. Então, ó, hoje, a prisão do medo. Como o medo do futuro bloqueia a gente? Por que que é importante a gente tratar o medo do futuro? Porque o medo do futuro pode paralisar a gente, né? A gente pode não conseguir seguir em frente, fazer coisas novas. Ele nos impede de ver o futuro, o medo nos impede de ver o futuro com positividade. Não deixa a gente ver novas possibilidades, nos bloqueia de tomar decisões importantes na vida. O medo nos priva de aprender coisas novas e de vivenciar novas experiências e nos paralisa e até mesmo nos faz tomar decisões ruins por causa do medo. O principal motivo da gente ter medo do futuro não é o que está acontecendo hoje na vida de vocês, são os traumas e as experiências negativas que a gente já viveu. Esses traumas emocionais, eles moldam a nossa visão do mundo, o modo como a gente vê as pessoas, o modo como a gente se vê, e tudo isso influencia as nossas escolhas e as nossas decisões. As experiências negativas que a gente vive distorce a nossa visão do futuro e a gente passa a ver tudo de forma negativa. Isso gera medo, gera insegurança, gera desconfiança. Tudo isso de forma inconsciente, a gente nem percebe, a gente só paralisa. Alguns medos comuns: incertezas sobre carreira, medo de assumir novos relacionamentos, medo com respeito à saúde, sabe aquela pessoa que o tempo todo fica preocupada se vai ficar doente, né? Se tem alguma coisa errada com ela, medo de mudanças sociais, né? Às vezes medo de se mudar de cidade, medo de fazer alguma mudança de círculos de amizade, medo quanto ao futuro dos filhos, medo de ficar sozinha, medo de não ter amigos, medo de trocar de emprego, medo de começar um novo negócio, medo de uma separação, medo de mudar de emprego. Olha quantos tipos de medo de futuro que tem. Então, enfim, cada um tem o seu medo baseado nas suas próprias vivências. Vamos ver alguns exemplos de traumas que pode gerar medo. Exemplos. Deixa eu mudar aqui, ó. Aqui, ó. Essa imagem mostra, né, o quanto que o medo nos paralisa. É como se a gente tivesse preso e a gente não conseguisse sair do lugar. Um exemplo de medo, ó, uma pessoa que Uhum. sofreu um acidente de carro pode desenvolver medo de dirigir ou até mesmo de andar de carro com outra pessoa, porque a mente dela antecipa constantemente novos acidentes. Por quê? Porque ela já passou por isso uma vez. Outro exemplo, alguém que fracassou num negócio, algum empreendimento que era dela e não deu certo. Ela pode desenvolver a crença de que ela não é capaz de ter sucesso.
ela não é capaz de conduzir um bom negócio, e aí ela vai evitar começar algo novo por medo de fracassar outra vez. Alguém que se sentiu rejeitado. Olha lá a imagem. Uma criança se sentindo rejeitada. No futuro, ela pode ter medo da solidão, de ser rejeitada de novo, de ficar sozinha. Alguém que sofreu uma traição pode ter medo de novos relacionamentos. Alguém que passou por muitas críticas, humilhação, pode fazer com que a pessoa duvide da sua própria capacidade. Uma pessoa que passou por críticas, né? Ou também pode ter medo de tomar decisões ou iniciar novos projetos e errar e ser humilhado novamente. Então, é, a humilhação ou uma pessoa que foi muito criticada, ela se sente impedida de tentar coisas novas por medo de falhar e passar por tudo aquilo de novo. Alguém que sofreu uma perda significativa, alguém, né, que perdeu alguém, um ente querido na morte, ela pode ter medo de perder novamente. Então, são todos esses medos que a gente pode ter do futuro. Medo de perder outras pessoas. Alguém que passou por situações de perda repentina, como assim, ou a morte de alguém, ou uma demissão inesperada do emprego também. Algo repentino que aconteceu na vida dela. Ela pode desenvolver um medo exagerado do futuro. Ela pode ficar pensando a todo momento que algo vai dar errado na vida dela. De repente, sabe aquela sensação que algo vai dar errado de repente na vida dela? É essa sensação. Outro motivo que gera o medo do futuro é a hipervigilância e a ansiedade por antecipação. Como que funciona isso? Quem aqui conhece alguém que a gente chama de pessimista? Sabe aquela pessoa pessimista? Aquela que antecipa já a tragédia? Ela tem certeza de que nada vai dar certo. Ela consegue encontrar 1000 razões para não fazer. É aquela pessoa que encontra um problema para cada solução, né? Essa é a ansiedade por antecipação. A pessoa já pensa lá no futuro que não vai dar certo. E a hipervigilância, o que que é? É a pessoa que quer planejar tudo nos mínimos detalhes. E ela fica hipervigilante com tudo. Qualquer sinal de que pode dar errado já basta para ela desistir. Isso acontece porque algo que ela viveu, ou um trauma emocional, deixou o sistema nervoso dela em estado de alerta constante. E isso faz com que a pessoa esteja sempre esperando que algo ruim aconteça, mesmo sem nenhum motivo real. Outra coisa que gera o medo do futuro é a generalização das experiências nossas. O nosso inconsciente, ele generaliza. Por exemplo, um evento negativo pode ser expandido e generalizado para outras situações. Um exemplo disso, olha, alguém que sofreu rejeição amorosa no passado, ela pode evitar novos relacionamentos. Ela tem medo de novos relacionamentos. Ela pode expandir isso ou generalizar essa situação, passando a criar crenças limitantes, como acreditar que nunca vai conseguir um relacionamento feliz, acreditar que todos os homens são iguais. Olha como generaliza, né? De uma pessoa que aconteceu algo no relacionamento, ela já acha que todos são iguais, ou que ninguém nunca mais vai gostar dela, ou que ela não pode confiar em ninguém. Então a pessoa generaliza. Então vocês viram? A experiência que a pessoa passou, ela leva.
para outras situações, né, negativas que ela acha que pode acontecer num relacionamento. E isso leva a pessoa a ter medo de um relacionamento futuro, bloqueia ela de ter um relacionamento futuro. Vocês já escutaram frases assim, olha, o mundo é um lugar perigoso. Não podemos confiar em ninguém. Eu nunca vou conseguir sair dessa situação. Eu não vejo saída para mim. Esse é o modo da pessoa ver o mundo. É a percepção que ela tem das pessoas e até mesmo dela mesma. Ela vê desse jeito porque ela se baseia nas experiências que ela viveu. É como se ela estivesse vendo o futuro por trás de uma janela suja. Olha lá. Alguém consegue ver alguma coisa por essa janela suja? Não dá, né? É a percepção que ela tem. Tudo que ela vai ver é uma imagem feia, né? Não dá para enxergar o que tem do outro lado. A partir do momento que ela limpa essa vidraça, ela vai poder ver o mundo de uma maneira diferente e muito mais positiva. Olha lá. É como se a gente tirasse um véu da frente do olho. Quando a gente cuida das nossas emoções, quando a gente cuida dos nossos traumas que fazem essa vidraça ficar embaçada, a gente passa a enxergar novas possibilidades. A gente passa a ver a luz no fim do túnel, sabe? Tem aquelas pessoas que falam assim, eu não vejo saída para mim. Depois que ela começa um tratamento, aí ela começa a ver. Ela começa a enxergar novas possibilidades, começa a ver coisas que antes ela não conseguia ver. Como que a gente consegue fazer isso? Como que a gente consegue limpar essa vidraça? Então, primeiro passo, a gente vai identificar os nossos medos. A gente vai usar uma técnica de terapia para trazer à tona esses medos e tomar consciência deles. Segundo passo, a gente vai reconhecer que a gente tem esses medos e aceitar. Reconhecer os medos e aceitar é fundamental para a gente conseguir se livrar dos nossos medos. Por isso que a primeira coisa que a gente faz quando a gente usa a terapia da EFT é bater aqui no ponto do karatê, que é o ponto da aceitação. E a gente reconhecer o problema, reconhecer que a gente tem aquilo, aquele medo, ou aquela sensação, ou aquele sentimento, né? Então, no caso de hoje, nós vamos reconhecer os nossos medos, vamos tomar consciência deles e nos aceitar, mesmo assim. E depois, nós vamos desbloquear os medos, vamos nos livrar desses medos. Quem aqui tem algum medo do que possa acontecer no futuro? Acho que todo mundo tem, né, algum medo. Pode ser qualquer tipo de medo. Medo de ficar doente, medo de faltar e não ter quem cuide dos filhos. Tem muita mãe que tem esse medo. Medo de passar por dificuldade financeira, medo de perder alguém que a gente ama, medo de não dar conta de fazer algo que a gente tem que fazer, medo de assumir responsabilidades. Então, são muitos medos que a gente pode ter, e hoje nós vamos trabalhar esses medos do futuro para que vocês se sintam assim, ó, quer ver? Olha lá, livres, livres do medo. Deixa eu parar aqui, senão não vejo o rostinho de vocês. Eu estava vendo só as imagens. Então, gente, hoje nós vamos fazer uma terapia e o começo é uma técnica de mentalização, tá? Eu vou convidar vocês a fazer comigo uma respiração profunda
Quem puder abrir a câmera para mim ver o rostinho de vocês. Eu vou contar aqui 1 minuto para a gente fazer uma respiração profunda, tá? Eu quero que vocês relaxem, puxa o ar pelo nariz, enche bem a barriga, segura um pouquinho e solta bem devagar. Isso. Vamos relaxar, mandar oxigênio para o cérebro, que a gente vai trabalhar com ele agora. Puxa o ar, segura um pouquinho, solta. Continua fazendo essa respiração, eu vou marcar aqui, eu vou ficar em silêncio para vocês se concentrar, tá? Vou marcar 1 minutinho. Mais um pouquinho. Isso. Agora, se vocês quiserem continuar com os olhos fechados, eu vou pedir para vocês pensarem e vocês vão fazer um filme na mente de vocês de todos os medos, os piores medos que vocês têm do futuro. Pense em tudo de pior que pode acontecer com vocês, todos os medos que vêm à sua mente. Tendo em vista que a ansiedade é medo do futuro, é algo, é um medo do desconhecido, medo do que pode acontecer, então nós vamos trabalhar nisso, tá? Eu quero que vocês façam um filme dos seus piores medos. A hora que vocês terminar de fazer esse filme, me avisem para mim saber que vocês terminaram, tá bom? Deixa vir as imagens na mente de vocês. Quem terminou, levanta a mão para mim saber.
Gislene terminou. Jordana. Márcia, eu não vi a hora que você entrou. Você entendeu o que que é para fazer? Eu entrei agora. É? Sônia, pode falar. Conseguiu? Já terminei. Tá, beleza. Márcia, o que a gente está fazendo hoje é o medo do futuro. Então, eu pedi para o pessoal fazer um filme dos medos que a gente tem, que vocês têm no futuro. Pode ser qualquer tipo de medo. O pior medo que você tem. Medo de faltar para o seu filho e ele não ter com quem ficar. Medo de ficar doente. Medo de mudanças. Medo de mudar de emprego. Qualquer tipo de medo que te paralisa, que você tenha medo mesmo do futuro, tá? Algo que possa acontecer no futuro. Medo de ficar sozinha, medo com respeito a você ou a sua família, qualquer tipo de medo. Então, fazer um filme, deixar o filme passar na frente da sua, como se você estivesse vendo mesmo isso acontecer. Cria, cria um filme, tá? A gente vai fazer de novo depois. Quem conseguiu fazer o filme? Todos conseguiram? Eu quero que vocês dêem uma nota para esse filme, para mim, por favor. De 0 a 10, quanto que foi o desconforto de passar por esse medo? Quem fez o filme pode falar para mim? Dá uma nota 8. 8. Uhum. Você criou as cenas, né, Jordana? Criou as cenas. Isso mesmo. Kelly, 8. Sônia, 10. Sônia. Alcione, 9. Uhum. É isso mesmo, gente. Agora que vocês já detectaram, já deu para saber qual é um dos piores medos que vocês têm, e já sabe quanto que isso te incomoda, a gente vai fazer a FT para esse medo. Se vocês quiserem dar um nome para esse medo, melhor ainda, porque aí vocês vão focar mais, né, no medo, tá? Coloquem, se vocês tiverem um papel aí, coloque a nota, o nome do medo e a nota que vocês deram. Por exemplo, medo de envelhecer sozinha. 10. Medo de perder alguém que eu amo. 10. 9 ou 8. Aí cada um que sabe do seu medo. Se vocês puderem escrever, escrevam. E a gente vai fazer a EFT. Todos aqui sabem, né? Como que faz a EFT? A gente já fez com vocês várias vezes, né? A Sônia é mais nova, né, Sônia? Já fez a semana passada? Tá, Tá. Então, como que vocês vão fazer? Eu vou falar para vocês os pontos, conduzir vocês com os pontos só que o que vocês vão falar é a história do filme que vocês fizeram agora, tá? Cada um sabe do seu medo. E aí vocês vão tocando nos pontos e vocês vão falando, tá? Esse medo que eu tenho, assim, assim, e vai falando, eu vou tocando nos pontos junto com vocês, e vocês vão falar do medo que vocês têm. Entenderam? Vamos lá? A gente vai começar aqui, ó, no ponto do karatê. O ponto do karatê vocês podem repetir mais ou menos comigo, só que falando do medo de vocês, tá? Vamos lá? Deixa eu só fechar uma página aqui, pera um pouquinho. Se vocês sentirem algum desconforto físico,
Pode incluir no que vocês estiverem falando, tá? Tipo assim, eu tenho tanto medo que isso aconteça, que eu tô sentindo uma náusea, eu tô sentindo uma ansiedade grande só de falar sobre isso. Eu tenho tanto medo que isso aconteça, que isso tá gerando uma ansiedade muito grande, meu coração tá disparado, tá? Então, se tiver alguma sensação física, inclui isso. Inclui no que vocês vão falar, beleza? Então vamos começar aqui, olha. Mesmo sentindo esse medo, fala o nome do medo. Mesmo sentindo medo de, fala o nome do medo de vocês. Eu me amo, eu me aceito, eu me respeito profundamente e completamente. Mesmo tendo que falar sobre esse medo, eu me amo, eu me aceito, eu me respeito profundamente e completamente. Agora vocês vão contando a história do medo, tá? Esse que vocês fizeram no filme. Topo da cabeça. Esse medo. Conta a história do medo de vocês. Entre as sobrancelhas, sempre falando do medo. Tudo sobre o medo. Nem que seja para ficar repetindo vez após vez. Lado, lado do olho, embaixo do olho. Isso. Entre nariz e a boca, embaixo da boca, entre boca e queixo. Conta a história do medo de vocês. Esse filme que vocês fizeram no início. Clavículas. Isso, gente, vai contando, fala tudo. Embaixo do braço, 4 dedos abaixo da axila. Isso. De novo, topo da cabeça, sempre contando a história. Fala sobre o medo de vocês. Esse medo, esse medo que eu tenho de, esse medo que me acompanha. Só de pensar nisso eu fico nervosa. Eu não gosto nem de imaginar que isso possa acontecer. Isso. Embaixo do olho, entre nariz e boca, entre boca e queixo. Esse medo que eu tenho que aconteça isso no futuro. Esse futuro que me traz muito medo. Eu não gosto nem de imaginar que isso possa acontecer. Embaixo do braço. Isso. Esse medo. Respira profundo. Puxa o ar, gente. Puxa o ar, solta. Isso. Pode abrir o som, gente, para a gente conversar um pouquinho. Quero saber como que vocês estão. Como que tá o medo? Melhorou? Piorou?
Teve alguma sensação? Quer falar, Sônia? Ai, eu tive uma sensação muito ruim, assim, misturado com tontura, dor de cabeça, náusea, sabe, Uhum. assim? Então, depois foi melhorando, mas foi, assim, uma coisa muito ruim. Isso. Tá. A gente vai continuar fazendo mais um pouco até essa sensação melhorar, tá bom? Jordana, pode falar? Eu senti, foi tipo uma dor quando tava fazendo a técnica, debaixo do olho direito, de tocar. Só isso que eu senti. Uhum. E esse medo seu, é, eu ia perguntar se você quer falar sobre ele ou não. Ah, eu posso falar, né, que eu acho que é um dos medos que a maioria das pessoas tem, né, no caso de perder a família, mas assim, o que também eu fico pensando muito é na questão do emprego, passar por dificuldade, Uhum. isso aí ia me deixar muito desestabilizada. Uhum. É que às vezes quando a gente somatiza, Jordana, do lado direito, né? Às vezes dor em alguma parte do lado direito, às vezes braço, perna, olho, qualquer coisa do lado direito, às vezes tem a ver com o masculino. Então, às vezes é algum medo relacionado com a parte masculina. Por isso que eu perguntei. Ah, será que tem a ver com essa questão de sustento? Pode ser, pode ser. Bem, bem legal, né? Então tá. Uhum. E mais alguém quer falar sobre o que sentiu? Gislene? Assim, eu senti muita dor aqui, debaixo do braço quando eu fui tocar, sabe? Uhum. Do lado esquerdo, do lado direito. Direito também. Isso. E assim, um dos medos maiores que eu tenho é medo de morrer. Porque eu tenho três filhas e eu tenho uma filha que ela é deficiente intelectual. Então, ela assim, ela eu tenho medo de morrer e ela fica sozinha, não tem ninguém para cuidar, sabe? Uhum. Isso fora outros medos, né? Que infelizmente a gente, né, convive com vários, né? Às vezes você vê, olha, o medo de morrer a gente tem que ver onde que é o motivo do medo de morrer, né? Não é simplesmente só medo de morrer. É medo, Uhum. o medo real não é o medo da morte, o medo é de Não, faltar. É o de faltar, é, né? assim, eu fico imaginando, sabe, ela sozinha, assim, porque as irmãs dela têm as vidas delas, né, não vai parar a vida delas, assim, para cuidar, Uhum, para ter paciência, para poder estimular ela, né, porque assim, tudo precisa de um estímulo, de paciência, porque não é uma coisa assim que a pessoa percebe assim de imediatamente. Tem que conversar, tem que explicar, tem que falar, né? uhum. Então, eu tenho muito medo nessa questão. Você vê, o medo, ele é assim, é uma coisa que a gente não sabe, é do futuro, né? Medo do futuro. É uma coisa que a gente não sabe se vai acontecer, nem quando vai acontecer. Às vezes é uma coisa imaginária da gente, sabe? E a gente tem, ter que conviver com esse medo faz mal, paralisa a gente, né? Uhum. Tudo bem a gente sentir medo de algo que vai acontecer, mas não aquele medo que a gente carrega, sabe? O medo que pesa na vida da gente. Assim, eu tenho medo, mas ao mesmo tempo eu tenho consciência, né? De que ela é capaz de fazer certo tipo de coisas, portanto, né, desde pequena, desde os 9 anos de idade, eu ensinei ela a cozinhar, então ela cozinha super bem. Assim, hoje em dia ela está trabalhando, ela trabalha numa farmácia da Rede Drogazil, sabe? Ela, assim, ensinei ela a ir sozinha para o serviço, sabe?
Para sim, para poder aliviar também, né? Uhum, então, que legal. Isso é muito bom. Então, ela não é totalmente dependente, né, de você. Não, 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 não é totalmente dependente, não. Uhum, Assim, claro que tem mães, né, que têm filhos totalmente dependentes, né? Eu acho que deve ser pior esse medo, né? com certeza. Mais alguém quer falar sobre os seus medos e o que sentiu? Se está ainda bem forte ainda, anota, se está menos. Eu vou pedir para vocês, então, fazer de novo a visualização, tá? De novo a visualização do medo. Faz o filme, cria, porque não é uma coisa que já aconteceu. Então, para vocês fazerem esse filme, vocês têm que criar, tá? Então, vocês vão criar a situação, como se aquilo tivesse acontecendo na vida de vocês hoje, como se vocês estivessem passando por isso, tá bom? Vamos fazer a visualização de novo. Primeiro, vamos fazer a respiração. Vamos respirar bem lento, bem profundo. Isso. Pode fechar os olhos se quiser para se concentrar. Eu vou contar mais um minutinho aqui de respiração e depois vocês vão voltar a fazer o filme novamente, tá? O pior filme da vida de vocês que vocês imaginam que aconteça no futuro. Mais um pouquinho da respiração. Pode fazer o filme, gente. Faz o filme, Márcia. O pior filme que você imagina para o futuro. Seus piores medos.
Quando terminar, pode me avisar, erguer a mão para mim saber que todos terminaram, tá? Ergue a mãozinha quem terminou, tá? Terminaram, gente? Eu não tô vendo, a reação de vocês. Pode erguer assim na frente da câmera mesmo, é mais fácil. Legal, terminou. Beleza. Quero que vocês deem uma nota agora. Fale para mim se abaixou da primeira vez para essa vez. O filme que vocês fizeram da primeira vez e agora teve alguma diferença na nota de 0 a 10? Quanto foi o desconforto emocional de vocês fazer esse filme de novo? Jordana? Tá sem som. Abre seu som. O meu permaneceu 8, eu senti mais pressão no peito. Da primeira vez eu não tinha sentido. Aí Uhum. senti uma pressão muito forte no peito. Tá, mesma nota, né? Mesma Mesma nota e nota. agora a pressão. Isso. É. Quando a gente estiver fazendo a EFT, fala dessa pressão no peito, tá? Ah, sim. Uhum. Tá? Fala essa pressão que eu tô sentindo no peito na hora que estiver tocando nos pontos. Menciona essa pressão, se aperta, se dói, onde dói, tá? Viu? Uhum. Tá. Mais alguém? Alguém abaixou? A Sônia abaixou, né, Sônia? Anota. Abaixou, né? Sônia Cris, abaixou para 7. ô Cris, Oi. eu não tenho sentimentos. Veio algum filme na sua mente sobre os seus medos? O medo que me veio, na verdade, na minha cabeça foi de ficar doente. Mas Uhum. eu não tenho nenhum tipo de sentimento em relação a isso. Não vem sentimento ruim, desconforto nenhum. Nada, Uhum. nada, nada, nada. Não tem problema. Só de você fazer esse filme e a gente já está tratando isso. E é bom até, né? Que não sinta. É porque isso não te incomoda muito. É um medo que te paralisa? É um medo que você pensa constantemente? Não. Uhum. É porque de um tempo pra cá eu perdi muito dos meus medos, né? Depois do que aconteceu. Então, assim, eu tenho, não tenho muito medo de mais nada, assim, na verdade. Uhum. Que bom! Legal, gente. Muito bom. Deixa eu ver, mais alguém? Então tá, vamos fazer FT de novo, tá? Tá alta, eu só quero saber se tá alta ainda a nota de vocês, que é pra gente comparar, tá? Agora a gente vai fazer a EFT outra vez, e aí eu quero ver se vai diminuir, tá bom? Vamos lá. Mesma coisa, vocês vão falar sobre o medo de vocês. Todos os detalhes, tá? Todos os detalhes do medo que vocês tiverem. Vamos começar aqui no ponto do karatê?
Mesmo tendo que falar sobre esse medo do futuro, eu me amo, eu me aceito, eu me respeito profundamente, completamente. Mesmo sentindo esse medo que me acompanha, eu me amo, eu me aceito, eu me respeito profundamente, completamente. Topo da cabeça começa a contar a história de vocês, do medo. Topo da cabeça, falando sobre o medo. Conta detalhes do medo, tá bom? Entre a sobrancelha, esse medo. Esse medo que eu sinto que possa acontecer isso no futuro. Do lado, na lateral do olho, esse medo. Esse medo. Embaixo dos olhos, só de pensar nesse medo já me aperta o peito. Esse medo que eu tenho de conta o medo. Embaixo do, entre nariz e boca, entre boca e queixo, contando a história do medo de vocês, sempre contando a história. Fale as piores cenas. Clavícula, dois dedos para baixo da clavícula, tá, gente? Esse medo, contando o medo, gente. Fale sobre o medo. Tem que verbalizar, falar, tá? Embaixo da axila. Isso. Mais uma rodada aqui, topo da cabeça, falando sobre o medo. Isso, entre as sobrancelhas, na lateral do olho, embaixo do nariz, embaixo da boca, falando do medo, gente. Continuem falando. Clavícula, falando sobre o medo, esse medo que eu sinto que aconteça isso no futuro. Eu não sei como que vai ser o meu futuro. Como vai ser o futuro meu? Como vai ser o futuro dos meus filhos? Embaixo da axila. Isso. Esse medo, esse medo. Pronto. Respira, respira de novo, mais uma vez. Mais uma vez. Como que vocês estão? A gente tem que ir monitorando para saber como que vocês estão, tá? Se abaixou, se subiu, quais as sensações que veio, o que que vocês sentiram? Deu sono, Gislene?
Pode falar, Jordana. Tá? Abre o som. Me deu sono também, que eu abri a boca várias vezes. Hum. Mas a dor no peito, não tô sentindo ela forte. E a dor que eu tava debaixo do olho, do lado direito, também eu não senti. Depois que eu toquei nos pontos. Aí a nota abaixou para 6. Uhum. Tava no início, tava 8 ou 10. É. 8. Uhum. Uhum. Baixou para 6. Muito bom. Mais alguém sentiu alguma coisa? Sentiu alguma coisa diferente, Sônia? Não, assim, agora eu não senti muito, não senti mais dor de cabeça, aquela pressão no peito também não. Uma leve tontura, assim, mas muito pouco. Mas, assim, mais confiante em mim. Eu acho que eu consegui sentir, assim, mais confiante. Como que tá o... Tava, Ah, então, tava em 7, agora uns 3. 3? Tô bem, eu senti que eu fiquei bem, assim, confiante no que eu tô querendo, no medo que eu tava tendo. Uhum. Já não tá mais o medo botando tanto medo. É. Muito bom, tava 10 no começo, né? Cris, eu fiz a primeira cena ali, trabalhei, eu até tive assim a vontade de arrotar Uhum. e tava 8, né? Só que agora, eu ali quando tu deu o tempo pra gente voltar lá na cena e coisa e tal, ela tinha continuado no mesmo 8. Só que quando eu comecei a fazer aqui, a bater nos pontos, mudou para uma outra cena. Olha que interessante. Mudou para uma outra cena que parecia ser assim bem mais forte ainda que aquela, que eu não Uhum. tinha antes pensado. E daí eu agora sim uma nota 6 para essa outra cena. Eu achei interessante assim mudar a cena, sabe? Muda, às vezes muda a cena, às vezes a gente se lembra de outras coisas que não veio à tona no começo, às vezes muda a sensação, às vezes de medo a gente passa a ter outra sensação que não é medo, né? Outro tipo de emoção pode ser que mude. A EFT é isso, ela vai como que dissolvendo as emoções. E aí o que está por trás vem à tona, entendeu? Às vezes o medo Hum, que você tava tinha algo por trás desse medo. E aí a gente vai como que descobrindo, sabe? eu acho que eu acho que seria isso que veio agora, seria antes dessa que eu tinha feito ali, eu acho, sabe? Aham. Tudo que vem antes, Kelly, é a raiz, entendeu? Uhum, É a raiz do que vem depois, né? É o começo de tudo, é o alicerce, sim. né? Uhum, Então, por isso que quando a gente começa um tratamento, a gente tem que começar lá de trás. Tem que começar do... Uma casa a gente começa do alicerce, não do telhado, né? Então, quando a gente sente alguma coisa hoje, é porque ela já começou lá atrás. Então, você viu que você começou a fazer para um medo de, acho que um pouco de agora, e uhum, aconteceu algo que é mais mais profundo. profundo. Uhum. É isso mesmo. Mais alguém? Nós vamos fazer de novo, tá, gente? Vamos fazer, aproveitar bem o tempo hoje para dissolver bem esses medos, tá? Podemos fazer mais uma rodada? Ô, Ângela, pode falar. Meu caso também baixou muito, viu, Cris? Abaixou? Baixou muito, Tá cortando. muito. Tá? Tá cortando. Eu entendi que abaixou, é Ah, isso? e a internet? É isso, baixou muito. Tava quanto, Ângela, antes? Tava 8, agora tá uns 3. Olha que beleza. Muito bom. Muito, muito bom, muito bom. Então, essa conciliação que a gente está fazendo hoje é mais profunda ainda do que só a EFT,
Por quê? Porque traz a lembrança, traz a memória, dos medos do futuro, mas são medos que têm fundamento. Tem fundamento em coisas que como a gente falou na palestra, tem fundamento em coisas já vividas antes, né? Então, por isso que é bom fazer esse filme que eu peço para vocês fazer. Cria, cria o pior filme da vida de vocês, o pior medo que vocês possam passar no futuro, tá? A pior situação que vocês possam passar no futuro. Vamos fazer mais uma vez? Então vamos lá. Primeiro vamos respirar mais um pouquinho, tá? Sempre a gente faz a respiração antes, que é para a gente se concentrar melhor, tá bom? Então pode fechar os olhos. Vamos fazer uma respiração mais um pouquinho de 1 minuto, mais ou menos. E aí vocês podem começar a fazer o filme. Eu vou avisar vocês, tá? Respirar mais um pouco. Puxa o ar pelo nariz, enche bem a barriga, solta devagarzinho. Isso. Agora criem a cena novamente. Tudo de pior que pode acontecer na vida de vocês no futuro. Na hora que terminar, ergue a mãozinha para mim. Isso. Estava esperando a Kelly falar. Todos terminaram, então? Terminaram?
Belezinha. Então vamos fazer mais uma rodada da EFT, tá bom? Essa vez que vocês fizeram o filme, gente, deu diferença também na nota desse filme para o começo? O primeiro filme que vocês fizeram? Deu diferença na sensação, no desconforto emocional de pensar nesses medos do primeiro filme para esse filme de agora? Deu, Ângela? Sim, dessa vez foi menos. Uhum. Jordana? Diminuiu, Cris. Diminuiu do primeiro filme. A gente já fez 3 vezes, Uhum. né? Do primeiro, depois do outro e esse aqui. Diminuiu muito pouco. Quanto que tá agora? Agora eu diria que tá 3. Uhum, Porque eu fui fazendo, né, o filme na minha mente e eu não senti muitas sensações. Não senti muito medo. uhum, muito bom. Só esse filme que a gente faz, ele já por si mesmo, ele já abaixa o desconforto, tá? Agora a gente vai Uhum. continuar, finalizar com a EFT, tá? Tô vendo que tá bem baixinho já o desconforto de vocês. Então vamos começar aqui de novo, ó. Mesma coisa, tá? Falando sobre o medo, como se fosse a primeira vez. Eu sei que agora tá menos desconforto, mas fale de novo, tá? Fale de novo o filme que vocês fizeram. Verbalizem. Diminuiu a sensação de desespero, Gisele. Tava com sensação de desespero? Uhum. Diminuiu bem? Tá quanto, mais ou menos? Fala para mim. 6. Tá. Agora com a FT vai baixar mais. Então vamos lá. Ponto do karatê aqui, ó. Mesmo ainda sentindo esse medo do futuro, eu me amo, eu me aceito, eu me respeito profundamente, completamente. Mesmo ainda sentindo esse medo, eu me amo, me aceito, me respeito profundamente, completamente. Falando o medo de vocês agora, topo da cabeça. Fale de novo o medo, esse medo que me acompanha, esse medo, esse medo que me traz essa sensação ruim. Isso, entre as sobrancelhas, lateral do olho, esse medo que me traz um aperto no peito às vezes, esse medo que me traz desespero só de pensar, embaixo do olho. Esse medo que me traz esse desespero. Eu fico desesperada só de pensar que isso possa acontecer. Entre nariz e boca, esse medo. Fale o medo de vocês, gente. Fale de novo. Esse medo embaixo da boca. Isso. Clavícula. Esse medo. Esse medo. Embaixo do braço. Esse medo. Sempre falando o medo de vocês. Esse medo. Topo da cabeça de novo, mais uma rodada. Esse medo. Estimulando bem os pontos, tá, gente? Bem firminho, toca bem firme.
entre as sobrancelhas, falando do medo, esse medo. Lateral do olho, esse medo, esse medo. Embaixo do olho, esse medo. Entre nariz e boca, esse medo. Isso, entre boca e queixo, esse medo. Esse medo que aconteça isso no futuro. Clavícula, esse medo. Isso, embaixo do braço, esse medo. Isso. Respira fundo. Isso. Mais uma vez, respira fundo. Isso. Quem aqui já conseguiu chegar no 3, gente, de desconforto, só ter abaixado bem para 3, pelo menos? Ângela, Jordana, baixou bem, não sentiu mais a pressão no peito, Jordana? Baixou bem. Eu tô sentindo só um pouquinho de nada, Uhum. mas abaixou muito. Olha que bom. Depois a gente vai fazer uma rodada de FT para vocês dar uma boa relaxada, tá? Uhum. Nós vamos parar de falar de medo, nós vamos fazer uma FT para relaxar, tá bom? Quem mais Beleza. que baixou bastante, que ainda quer falar alguma coisa? Gislene, você tá bem? Eu tô bem. Assim, aquela sensação de desespero diminuiu bastante. Agora tá 3. Hum. Só que mesmo assim eu senti muita sonolência, abri muito, assim, bocejei bastante durante a ao tocar Aí. os pontos. Uhum. A sonolência, abrir a boca, arrotar, tontura às vezes, tá? É tudo sinal de que os pontos estão sendo estimulados e tá dando resultado, E tá? também senti uma leve queimação aqui, ó, nas costas. Uhum. Todos sintomas que podem vir. E é desejável, viu? É uma somatização porque a gente está colocando, vocês estão colocando para fora. É como se estivesse tirando o medo de dentro de vocês e tá saindo, tá? Tá saindo. Beleza, gente? Tá tudo ok? Vocês estão bem? Tá bem, Sônia? Diminuiu bem também? Muito bom. Tá bem, Márcia? Cris, eu botei no chat, tá 2. 2? Nossa, que maravilha! Muito legal. Gente, eu vou fazer agora, ó, tem mais uns minutinhos. Vou fazer agora uma rodada de FT para vocês dar uma boa relaxada, tá? E dormir bem hoje. Beleza? Então vamos lá. Respira profundo. Agora, eu vou só falando para vocês, porque eu tenho que acompanhar aqui num esboço que eu tenho, que é uma FT bem legal. Então eu vou falar para vocês. Mas eu não vou tocar em mim, tá? É só, vocês vão acompanhando só o que eu falar, tá bom? Então vamos lá, respira profundo. Aqui, olha, ponto do karatê. Mesmo que a minha mente esteja um pouco acelerada, eu me permito
entrar num estado de equilíbrio. Mesmo que eu não entenda como vou mudar esse sentimento, às vezes um sentimento ruim que eu ainda estou sentindo, mesmo que eu não entenda como vou mudar esse sentimento, eu me permito entrar num estado de relaxamento. Mesmo que eu ainda sinta alguma emoção negativa, eu me permito ser feliz e estar bem comigo mesmo. Estou falando muito rápido ou tá dando para acompanhar, gente? Dá para acompanhar, Cris. Tá, beleza, então. Ó, topo da cabeça. A partir de agora, eu me permito entrar num estado de relaxamento. Início da sobrancelha. Eu me permito liberar qualquer emoção negativa que esteja me fazendo mal. Eu me permito liberar qualquer emoção negativa que esteja me fazendo mal. Isso. Canto do olho, eu me abro para novas possibilidades positivas. Eu me abro para novas possibilidades positivas. Embaixo do olho, eu me permito receber o melhor da vida. Eu me permito receber o melhor da vida. Embaixo do nariz, eu vou seguir o meu caminho sentindo paz no meu coração. Eu sigo o meu caminho sentindo paz no meu coração. Entre boca e queixo, meu subconsciente é poderoso e sabe qual é a melhor solução para mim. Meu subconsciente sabe qual é a melhor solução para mim. No osso da clavícula, mesmo que as coisas não andem muito bem, eu escolho estar em paz. Mesmo que as coisas não andem muito bem, eu escolho estar em paz. Meu subconsciente se abrirá para novas ideias. Meu subconsciente se abrirá para novas ideias. Topo da cabeça de novo. Eu me permito entrar num estado de paz. A partir de agora, eu me permito entrar num estado de paz. Entre as sobrancelhas, eu não preciso fazer nada mais, apenas me sentir bem. Eu só preciso agora me sentir bem. Canto do olho, minha mente é poderosa e sabe solucionar os meus problemas. Minha mente é poderosa e sabe solucionar os meus problemas. Embaixo do olho, eu me abro para novas possibilidades. Eu me abro para novas possibilidades. Embaixo do nariz, eu vou estar atento às oportunidades que surgirão na minha vida. Eu vou estar atento às oportunidades que surgirão na minha vida. Entre boca e queixo,
Eu me permito ser feliz a partir de agora. Eu me permito ser feliz a partir de agora. Clavícula. Eu me permito me liberar de todos os meus medos. Eu me permito me soltar desses meus medos. Isso. Embaixo da axila. Eu estou me sentindo relaxada e grata por essa oportunidade. Eu me sinto relaxada e grata por essa oportunidade. Mais uma vez, gente, topo da cabeça, ó. Eu me permito me sentir muito bem agora. Eu me permito me sentir muito bem. Início da sobrancelha. O maior presente que eu posso dar e receber é estar em paz nesse momento. Eu me permito estar em paz nesse momento. Canto do olho. Eu sou livre para fazer as melhores escolhas na minha vida. Embaixo do olho. Eu escolho me liberar, me libertar dos meus medos. Eu escolho me libertar dos meus medos. Entre boca e queixo. Reconheço meus sentimentos e agradeço pelas lições que eles me trazem. Reconheço meus sentimentos e agradeço pela lição que eles me trazem. Embaixo da boca. Eu estou no controle das minhas emoções agora. Eu estou no controle das minhas emoções agora. Clavícula. Eu me permito sentir muito bem e relaxada agora. Isso. Respira fundo, gente. Isso, relaxa, espreguiça. Vamos soltar, solta tudo, solta, 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 relaxa. Como vocês estão? Conversem comigo um pouquinho. Deu uma relaxada? Ah, eu tô ótima. Gente, também, bem relaxada. Bem Não, relaxada. não tá sentindo mais dor, nem o peso, não? Nem o Não, peso, nem a dor no peito, nem o peso aqui nas costas, não. tá? Muito bom, gente. É isso. Como a aula fica gravada, eu sempre falo, olha, aproveita a aula gravada para rever e refazer, tá? Porque às vezes cada uma de vocês, cada um é cada um. Às vezes uma ficou faltando um pouquinho, precisava ter feito um pouquinho mais, outras já conseguiram zerar. Então, se vocês acham que precisa fazer um pouquinho mais, vão assistir a aula gravada, tá? Eu acho que amanhã já sobe na plataforma, a gente já manda o link para vocês. E sempre faz mais um pouco, até vocês verem que zerou totalmente o medo, tá? Hoje foi a questão do medo. Fala, Márcia, pode falar. Cris, Hum.
tá aberto meu microfone? Tá, né? Tá. Deixa eu falar. Assim, a gente tá há 3 meses fazendo a terapia, né? Eu acho que é mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso, né? Uhum. Você não tem noção de como mudou a minha qualidade de vida. No Nossa, dia a dia mesmo, de verdade. verdade. Ai, como eu fico feliz de escutar. É porque eu tinha muitas coisas na minha cabeça mesmo, coisas minhas, né, que eu criava, né? Uhum. Ah, eu não sou boa, ah, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser assim, eu tenho que ser assim, eu não consigo. E assim, Cris, minha vida é outra. Você não faz ideia de como essas coisas, esses monstros que eu criava na minha cabeça, que estavam dentro de mim, eles simplesmente estão indo embora, tipo, eles estão desaparecendo. Pois é, nem Então, medo assim, você não está tendo mais, né? Eu eu lembro me que você falava muito de medo por causa do Anthony. Ai, que medo, né? Quem será que vai cuidar? O mesmo medo quase da Gislene, né? Esses dias eu falei pra minha filha, eu falei assim, ó, se eu morrer, põe numa casa de repouso. Vende a casa, vende apartamento, pega o dinheiro e põe numa casa de repouso boa e larga lá. Porque assim, eu vou fazer o quê? Eu não tenho controle nenhum sobre o que vai acontecer. Não tem, não Porque eu não tem. vou mais ficar sofrendo por coisas que eu não tenho controle, Uhum. sabe? Então, eu já deixei tudo especificado. Vende isso e põe ele lá. Deixa ele numa casa de repouso boa, de qualidade, e deixa lá, entendeu? Vai fazer o quê? Eu não vou poder ressuscitar para vir cuidar dele. Então, assim, mas o meu dia a dia, Cris, mudou absurdamente. Você não está entendendo. É surreal. A Ai, que feliz que eu fico de escutar qualidade isso. de vida, sabe? De sobrevivência do dia a dia mesmo. Sabe? Não estou falando Uhum. extremo, não. É dia a dia. Sabe? De você não se sentir boa, de você não. Ah, isso eu não consigo. Gente, depois você vê quanta coisa. Pra você ter uma ideia, era meu sonho fazer curso de envelopamento de geladeira. Eu sempre quis fazer. Envelopamento em geral, né? E aí eu fui fazer. Morrendo de medo, mas eu fui fazer. E aí eu tô aqui em casa treinando, né? Aí não dá certo, tem que fazer, não dá certo. Aí meu marido falou assim: ah, se não der certo, a gente pinta. Eu falei: não, filho, não existe essa possibilidade. Vai dar certo, eu não quero saber. Deixa eu pôr Nem que na eu tenha, tomada meu computador, peraí. Vai falando. nem que eu tenha que fazer trocentas vezes, vai dar certo. Não, não é assim que funciona, entendeu? Não é, ah, se não der certo aqui, vai dar certo sim. Eu fiz o curso, eu estudei, eu tenho que fazer. Uhum. Mas se fosse antes, eu chorava. Nossa, eu ficava me sentindo a pior pessoa do mundo. Nossa, eu fiz um curso tão caro e agora eu não estou conseguindo fazer. Ah, agora não tô melhor. Vai estragar material, vai estragar. Vou fazer. Até eu aprender, eu vou fazer. Então, assim, Cris, você não está entendendo, não. A que mudou na minha vida. Eu acho que vocês deviam fazer 1 ano, 2 anos. E você vê, e é assim, cada semana a gente trata de um assunto e a gente pensa assim, ah, às vezes, né, será que está dando resultado? Ai, mas é muito bom ter esse Sim. feedback de vocês. Muito, muito bom mesmo. Obrigada, Márcia. Obrigada a todas, viu? Não, eu que agradeço, porque assim, o que vocês estão fazendo, porque assim, o que a gente paga é nada. É um preço tão simbólico, né? Diante dos bens, pelo menos no meu caso, né? Da qualidade que eu tô tendo, assim, de vida, das mudanças que eu tô A, tendo. a terapia é muito poderosa. Essa técnica que a gente está usando aqui com vocês equivale a anos de terapia, convencional. Anos. Sabe? Para vocês diminuir um pouquinho o medo, que nem diminuiu hoje, precisaria de muitas, muitas, muitas sessões de terapia convencional. Então, vocês não têm ideia do poder que tem. Parece que é tudo simples, né? Parece que é uma coisa simples. Faz um filme, faz a EFT, parece que é tudo muito simples, mas vocês não imaginam o poder que tem isso. É muito, muito São poderoso mesmo. situações, Cris, que às vezes a gente nem consegue pôr. Eu mesma tenho muita dificuldade de Acho que a Lu criar, está tentando entrar. Ah. os filmes, de pensar as coisas que vocês pedem para fazer, de sentir. Eu tenho muita dificuldade, eu sou muito travada nisso. Uhum. Mas eu continuo fazendo, eu faço, tem que ser feito. E Mesmo aí assim, tá durante dando resultado, né? E aí, É, durante a tá semana é vendo? que eu vou percebendo as mudanças sutis, sabe? Assim, tipo, nossa, aconteceu isso. Nossa, se fosse isso até semana passada, eu estaria chorando, eu estaria, sei lá, entendeu? E agora, tipo,
Então, assim, é muito mágico mesmo, de verdade. Parabéns, parabéns mesmo. Gente, eu vou só me despedir assim, ó, rapidinho de vocês. Vou tirar assim a gravação. Depois a gente quiser continua conversando, tá bom? Então, boa noite para vocês.